Olá, meu nome é Giovana e eu sou aluna do curso de Nutrição na UFPB. O nome do projeto, a qual estou vinculada pelo programa do PIBIC, é Prevalência da Deficiência de Iodo e a sua associação com o consumo alimentar em gestantes do município de João Pessoa, Paraíba. Tive como orientadora a professora doutora Maria da Conceição. Bem, primeiramente eu gostaria de indicar as ODS, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o projeto está vinculado, que são as que estão marcadas, a 2, 3 e 4, já que essas ODS têm uma íntima ligação entre saúde, alimentação e educação nutricional. Bem, o principal foco é a relação entre o iodo e as gestantes. É preciso saber que o iodo é um mineral indispensável na composição dos dois hormônios tireoidianos, que são eles a tiroxina, que é conhecida como T4, e a triiodotironina, que é conhecida como T3, extremamente importantes para o metabolismo e a vida dos mamíferos. Dessa forma, esse mineral é frequentemente foco de estudo e de diversas pesquisas, entre as quais há uma relação mais próxima no cenário da sua influência no desenvolvimento fetal e do neonato também. Já no âmbito da nutrição materna e, consequentemente, do desenvolvimento fetal, é levada em conta a ingestão de iodo durante a gravidez e também a influência dele no desenvolvimento pós-parto. No período gestacional, o corpo da mulher sofre com aumentos metabólicos, energéticos e nutricionais, devendo ter o suporte adequado para evitar carência de suas necessidades, de forma a promover uma gestação saudável tanto para a mãe quanto para o desenvolvimento saudável do bebê. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a prevalência da deficiência de iodo e sua associação com o consumo alimentar de iodo em gestantes de João Pessoa, na Paraíba. E os objetivos específicos foram determinar a idade gestacional das gestantes, participantes da pesquisa, identificar o consumo alimentar de alimentos fontes de iodo e relacionar a deficiência de iodo com o consumo em gestantes. Tratando de metodologia, o estudo ele foi um estudo de abordagem quantitativa de corte transversal, tendo sua população de estudo 8 gestantes, todas adultas, que tinham entre 7 e 11 semanas de gestação e que concordaram participar da pesquisa. A coleta de dados foi feita por dados pessoais, avaliação do consumo alimentar, análises e as análises estatísticas. Resultados e discussões. Bem, foram avaliados 8 Se tratando dos resultados e discussões, deve-se lembrar que foram avaliados 8 indivíduos, sendo 100% da nossa amostra composta por mulheres gestantes. Delas, o principal dado levado em consideração foi a semana gestacional de cada participante, que variou entre 7 e 11 semanas, com uma média de 8,9 semanas gestacionais ao todo. Em um primeiro momento, foi aplicado um recordatório de 24 horas em cada paciente do estudo. Na análise dos resultados obtidos, foi visto que a quantidade calórica diária variou entre 738 e 4.154 calorias dia, com uma média de 1.681 calorias por dia. Em relação aos macronutrientes da dieta, houve uma média de 239 gramas de carboidratos, 69 gramas de proteína e 56 gramas de lipídios. Já no tocante ao número de refeições, as pacientes relataram consumir entre 2 e 6 refeições ao dia, onde 100% delas relataram que a primeira refeição realizada era o café da manhã. Em um segundo momento, foi efetuado o relatório de frequência alimentar em cada uma das 8 mulheres. Com a observação dos dados, ficou constatado, em termos qualitativos, a frequência do consumo de alimentos ricos em iodo pelas gestantes. Com esses dados, foi montada a tabela 1, a qual temos alimentos, a frequência média e a média de mulheres que consomem esses alimentos. Os peixes, os miúdos de frango, ovos, leite integral, derivados de leite, banana e cerveja foram alguns dos alimentos mais consumidos pelas mulheres e que apresentam maior concentração de iodo em sua composição. Na segunda figura, no gráfico 2 no caso, dentre as perguntas finais que fizemos às mulheres, em relação à adição do sal na comida,
Todas elas, ou seja, 100% das participantes responderam não adicionar sal à comida antes de experimentá-la. 12% relataram adicionar logo após provar a preparação e 50% raramente adicionam sal após o preparo das refeições. No que se diz respeito ao consumo diário de calorias pelas gestantes, bem como foi falado anteriormente, teve uma média de 1.600 calorias por dia, baseado no recordatório de 24 horas. Sendo assim, desenvolveu-se uma tabela comparativa, que no caso é essa tabela 3, entre o consumo teórico preconizado pelas diretrizes e o consumo das mulheres que responderam os questionários. Ao se analisar na alimentação das gestantes os macronutrientes, percebe-se que há uma adequação de calorias, carboidratos e lipídios, com exceção das proteínas, recomendando-se que 50% a 75% do valor energético total seja de carboidratos, ingeridos também na forma de açúcar simples apenas 10% do total, dando ênfase ao consumo de fibras alimentares. Em seguida, é importante lembrarmos também que as mulheres abordadas no nosso estudo são gestantes e que estão entre a 7ª e 10ª semana de gestação. Diante disso, elas estão próximas do momento gestacional mais afetado pela deficiência de iodo, que são o 2º e o 3º trimestres, que são nesses meses o maior risco de nódulos pneumáticos, hipotireoidismo subclínico e as causas de pré-eclâmpsia. Como conclusão, e de acordo com os dados do presente estudo, pode-se observar um consumo qualitativo satisfatório de iodo, já que há uma média de 46% entre as mulheres na consumação de peixes, fritos ou cozidos, pelo menos uma vez ao mês. Em relação aos miúdos de frango, que também tem uma boa quantidade de iodo, e do fígado bovino, 43% delas demonstraram o consumo de no mínimo uma vez na semana, bem como os ovos, que é outro alimento que oferece iodo em sua composição, obteve 100% de consumo pelas gestantes, caracterizado pela quantidade entre 1 a 4 unidades por semana. Além disso, 100% das mulheres pesquisadas demonstraram a utilização de sal iodado diariamente em sua alimentação. Assim, conclui-se que o estudo do consumo de iodo entre gestantes tem papel fundamental, sugerindo que sejam realizados mais estudos nesse tema, principalmente com a mensuração do consumo de iodo e sua análise bioquímica com um número maior amostral, para que possa seus resultados servirem como base de política de suplementação de iodo para gestantes, caso seja necessário, evitando assim danos à saúde tanto da mãe quanto do filho. Essas são as referências que eu usei para fazer todos os dados que estão nessa apresentação, e como agradecimento eu deixo eles para a minha orientadora, a professora doutora Maria da Conceição, bem como a UFPB, a Propesc e o CNPq, pela oportunidade magnífica de participar da iniciação científica.